Eita, Fiel, vejo que Fabinho Soldado falou sobre possíveis reforços chegando no Coringão e toda a movimentação aí que eles estão fazendo no mercado da bola para a temporada de 2025. Coringão também aqui vamos saber de tudo sobre o próximo jogo contra a Ponte Preta e será que Ramon Dias vai poupar de novo os titulares que na minha opinião devia ir por jogo para ganhar tempo de jogo, ritmo de jogo e se preparar aí para as finais do Campeonato Paulista, que com certeza o Timão é um dos favoritos a chegar na final. E também vamos saber de mais informações aqui do impeachment de Augusto Melo, que tá fervendo os bastidores. Ixi, tem muita coisa no vídeo de hoje, Fiel. Então se inscreva aí no canal, deixe seu like também que ajuda a gente demais e vamos pro vídeo. O que o técnico vai fazer para esse jogo? A Ponte Preta representa algum perigo para o Corinthians? Não, aí agora é informação. O Corinthians sentiu a derrota no Clássico, óbvio. Até conversaram comigo, caramba, é duro, né? Você fica 4 meses sem perder. A gente sabia que uma hora ia acontecer, não é motivo para, né? Perdeu na hora que podia perder. Só que justamente um Clássico e tal, então assim, doeu, machucou. O Corinthians quer dar uma resposta amanhã, isso vai ficar muito claro. Eu escutei de uma pessoa lá de dentro que falou, você vai ver, os caras vão correr muito amanhã. Mas quem vai correr amanhã... Só que quem vai correr amanhã, muito provavelmente, é um time mistão do Corinthians. Não é o time que perdeu. Não é o tal do time alternativo. É o tal do time alternativo, eles vão manter esse rodízio. Alguns jogadores que jogaram o Clássico serão mantidos, aquela coisa dos testes, o cara tá bem, joga mais um seguido e descanso próximo. O Corinthians vai ter uma sequência muito dura. A gente vai trazer isso com mais detalhes amanhã. São 4 jogos em 9 dias, né? 9 dias. Agora, Sala, deixa eu aproveitar. Quase na Libertadores. Então isso está sendo trabalhado. trabalhado. Já que você está falando aí de time alternativo, e a pergunta que o torcedor tem feito. Situação do Garro. Previsão de quando ele volta. Final de fevereiro. É um problema... Não. Segunda quinzena, o que me falaram provavelmente segunda quinzena de fevereiro. Talvez, agora na primeira quinzena, talvez ele chegue a jogar alguns minutos. Dá para cravar que é apenas o aspecto clínico dele ou tem ainda alguma relação de deixar ele um pouco mais tranquilo? O que me passaram é que é 100% clínico. Que bom. Que está tendo essa conversa, esse trabalho e que o que eles sentem é que a hora que ele estiver bem clinicamente ele vai para o campo. Parece que até ele quer... Corinthians, Salazar. Ora... O presidente Augusto Melo disse no domingo que não tem dinheiro para novas contratações e aí ele jogou uma ducha de água fria no técnico Ramon Dias, porque o técnico tinha pedido reforços. O Timão tem algum plano B para suprir essas carências no elenco profissional ou o que tem que fazer? Olha, Michele, o que a gente sabe é que hoje o Corinthians anunciou internamente que vai subir 11 garotos das categorias de base. A gente acabou de ser vice-campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem garoto ali que é sub-16, sub-17, tem garoto que é sub-20, mas 11 jogadores da base do Corinthians serão observados no elenco profissional. Não necessariamente ele vai usar os 11. Pode subir, vai treinar, vai ver, vai, bom, desses 11 aqui, segura esse, aquele ali, volta para a base mais um pouquinho, depois a gente tenta de novo, que é muito comum nesse momento. O Wesley mesmo, o atacante, chegou a descer e subir algumas vezes, gerou uma polêmica quando o Luxemburgo pediu para o menino descer um pouquinho. Mas é isso, para esse momento, o Corinthians só vai atrás de reforços nas tais oportunidades de mercado. O Corinthians está com um problema de fluxo de caixa grave, está com uma dificuldade financeira, então vai tentar compor esse elenco, vai tentar fortalecer o seu elenco, pelo menos esse primeiro momento, pelo menos nesses primeiros meses do ano, com a ajuda dos filhos do terrão, os garotos da base do Corinthians. Estamos falando de 2 laterais, 2 zagueiros, 3 meio-campistas e 3 atacantes, além do goleiro Cauê, que ganhou férias nesse período. Esses são os jogadores da base ali que se destacaram na opinião da comissão técnica e que vão ganhar algumas oportunidades a partir de agora. Principalmente nesse momento que o Corinthians está revezando muito, né? O Corinthians tem trocado bastante o time, tem precisado nesse momento, principalmente quando você tem algum problema de lesão e tudo mais. Mas vamos ver quais desses garotos vão conseguir ali chamar a atenção nos treinos do CT Joaquim Grava para de repente ganhar uma oportunidade com o Ramon. Eu quero saber do Osmar Garrafa, não tem dinheiro, aposta em 11 jogadores da base? Mas assim, não tem dinheiro. O Corinthians montou um time recentemente. Isso não tem como Gastou falar. O que tinha para gastar. Gastou o que nem até talvez que pudesse poderia, gastar. E é um bom time, né? O Corinthians montou realmente um time. O Corinthians estava na segunda divisão, praticamente. Não tinha como inverter essa situação, a não ser fazer o que fez a direção do Corinthians. Foi pontual, mas trouxe vários jogadores e mais. Na virada de ano, manteve esse elenco e já renovou, acertou a situação do Thales, não é
é isso? É isso. O Tales acertou, o Carrillo renovou o contrato também, mas está encaminhado, né? Então não adianta. É óbvio que o treinador gostaria. Claro que ficaria melhor o Corinthians com o lateral esquerdo, não é? Um jogador... Né? Renan Lodge deu entrevista dizendo que foi procurado. O Arana também, deu entrevista dizendo que foi procurado. Ou seja, tá ali, mas não tem muito o que fazer. Não tem... O Maicon está voltando. Ele não sabe, ele teve uma lesão muito séria, está voltando, fica à disposição. É a realidade do futebol. E há pouco a gente criticava o São Paulo de não dar oportunidade à base, seria um contrassenso agora a gente querer esculhambar o Corinthians, que está indo nesse caminho depois de ter recentemente contratado um time. Rafa, o que pega para mim, aí a minha opinião, e eu percebo que grande parte da torcida pensa assim também nas redes sociais, é a zaga. Sim. É a zaga. E é uma opinião também da comissão técnica, eu já falei aqui algumas vezes. O Corinthians tem interesse em contratar zagueiros. Vídeo o jogo do final de semana, né? É terrível, né? Tem zagueiro ajoelhando, virando de costas com a bola, enfim. Então, assim, a zaga é um problema, falta jogador mesmo ali, falta qualidade e falta opção. Mas assim, dá pra ir levando. Tem que ir tocando o barco com o que tem. Falando nisso, uma notícia em cima da hora que tem a ver com base, vou pedir a opinião do Garrafa. O filho do Fagner é capitão do Corinthians na base, o sub-14. Esse moleque, no bom sentido, ele é embaçado, hein? Esse menino, então, ele que ele é bom de bola. Ele é bom de bola, ele é capitão do time e tudo mais. Ele fez um post dizendo que foi visitar o pai lá no Cruzeiro, conhecer a área de trabalho do pai, não sei o que e tal. Enfim, o Cruzeiro postou um vídeo que aparece o menino entrando no CT junto com o pai no campo ali. Só que ele entrou com a camisa do Cruzeiro. Não... Tá aqui, ó, tá aí, ó. Daí amanhã a gente mostra aí a imagem. O filho do Fagner tá com a camisa do Cruzeiro, só que ele é jogador do Corinthians. Não é legal isso, hein? E agora tá esse problema. E aí? Também o povo não se ajuda, né? A gente quer ajudar. E outra coisa, o Fagner é jogador do Corinthians, né? É o que eu falo, né? Depois os caras reclamam em rede social, porque é isso, porque é aquilo. Velho, vocês dão um monte de motivo. O Fagner, a qualquer momento, ele pode voltar ao Corinthians. Vai pra lá. Vai expor o menino, mas... Bom, deixa pra lá. Eu tô nessa, eu não sei quem é pior, o menino ou o Fagner. 14 anos já dá pra saber que você não deve usar a camisa de outro time jogando. Mas posso... Agora o pai, como é que o Fagner no vestiário falou, Vai ver que ele não sabia que estavam filmando, deram de presente, não sei. Mas aí... E quando eu não sabia da notícia, quando você começa a falar, eu ainda falei, gosto do menino, ele é embaçado no bom sentido, porque é uma promessa das categorias de base. Tá repercutindo demais nas mídias corintianas, é aquela, e vai meter o moleque numa polêmica. Manda embora, agora não serve mais, ou então não, tá tudo bem. É complicado. Agora, daqui a pouco não vai falar, desculpa. Ó, volta aqui, José. No Corinthians, amigo do Maurício. E ele falou, amigo do Maurício. Ó, eu vou falar, velho, o que eu vi de comentário, malandro, os caras escrevendo, mano representou. Maurício, arruma amigo, velho. Eu ouvi muito assim, ele não deixa o cara falar. Mas ele tinha muita coisa pra falar, ele que anotasse, ué. Mas fala. Então, ele falou o seguinte, que não há a menor hipótese... Você acha que é garçom? Peraí, o que o senhor deseja reclamar? Eu vou anotando aqui. Não, mas ele soube, sim, ele soube os pontos que eu citei. Por exemplo, quando eu disse a respeito da velocidade que o Conselho está tentando tirar o Augusto, sendo que não fez a mesma coisa com o Duílio e com o Andrés, ele já pontuou ali. Quando ele fala que é pertinente pedido de impeachment, em cima do que eles alegaram com relação aos questionamentos da administração do Augusto. Sim. Eu falei, mas e os questionamentos com relação à administração do Duílio? Que assinou uma confissão de dívida faltando 3 dias para deixar o cargo. Assinar com uma empresa num terreno baldio, sediada num terreno baldio, com a reprovação do departamento jurídico. E aí ele falou, bibibi. Aí com relação, por exemplo, ele falou, você fala que não, pedimos um impeachment do Andrés. Sabe quem era o presidente do comitê de ética dentro do conselho? André Negão. Então aí que tá, é uma situação na qual existe uma manipulação do conselho, RG. Mas você fica fazendo muita pergunta e não deixa o cara responder a primeira, porra. Claro que eu deixo. Aí o cara tem que ficar nervoso. Uma coisa que você já sabe é que todo mundo sabe. Conselho de clube não tem razão, eles têm lado. Exato, mas é o que eu falo, Sombra. Independente de qualquer coisa, ninguém dentro do conselho, Sombra, vai apurar, dentro de um pedido de impeachment, a questão técnica. Provas, versões. O cara vai escolher um lado pela predileção política que ele tem. Exato. É igual analisar um balanço de clube. Por exemplo, eu, sinceramente, se eu pego um balanço de clube pra olhar de forma minuciosa, eu não sei fazer essa leitura, porque eu não sou o contador.
E a maioria dos conselheiros que lá estão, que eu não sei se conseguem fazer um ó com um copo, eu tenho certeza que também não conseguem. Então eles vão aprovar contas da mesma forma que eles vão votar pelo impeachment. É a respeito de gostar ou não de quem tá na presidência. Mas como que é eleito o presidente do Corinthians, mano? No São Paulo é o conselheiro que vota lá. No Corinthians é o público lá associado que vota no conselheiro. Agora foi o sócio. Ah, tá. Mas em determinado momento é que mudou. Mas era também aí a respeito das chapas que eram eleitas pelos associados. Mas os candidatos são pré-determinados pelo conselho. Sim. Vamos lá, e ele falou também, né, que ele só é, como você tá falando, mano, ele dando entrevista, né, falando o seguinte, que ele é só o presidente do conselho, que ele só tá ali pra garantir que o processo seja feito, né? Então, se todos votarem pelo impeachment, ele vai ser impeachmentado, ele vai ficar 60 dias afastado, mas quem vai decidir no final seria o sócio do Corinthians. E o sócio do Corinthians que vai decidir se o Augusto Melo continua ou não, né? Estrategicamente falando, eles já têm outra carta na manga, porque eles vão tentar retardar ao máximo a administração do Augusto. Eles vão afastar o presidente momentaneamente por um período de até 60 dias, depois eles convocam a eleição do associado. Diante do que está exposto até agora na mídia, 90% do associado do Corinthians é corintiano. Para não dizer mais de 90% dos caras que compõem o clube. E o termômetro que a gente tem da torcida é que hoje eles estão compactuando com relação ao argumento de golpe. Estão achando que estão tentando tirar o cara na força, sem ter realmente algo plausível para poder se pegar em cima desse termo. Porém, Sombra, já existe um outro pedido de impeachment que agora é do Core. O próprio Core tá alegando gestão temerária. Esses caras são cara de pau. Porque o Core, pra quem não sabe, esse aí é o Conselho Deliberativo do clube que pediu esse impeachment do Augusto. E aí o Conselho de Orientação, que é o Core, tá pedindo um outro... Orientação fiscal, é? Não, tem 3. Tem o Conselho de Orientação Fiscal, o Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação e o Conselho Deliberativo. Com relação ao Core, cara, olha quem compõe o Core. Duílio, Andrés, Mário Gobi, André Negão. E o caso deles, como é que é? Todos esses caras aí estão lá. Todos esses caras estão lá. Miguel Marques, que falou, inclusive o presidente do Core, que é o Miguel Marques, uma pessoa conceituada no direito, falou que o Corinthians não é do torcedor. Falou que o Corinthians não é do torcedor, não é da torcida. É do associado e do conselheiro. Foi isso, palavras dele. Mas a maioria dos conselheiros tem esse pensamento mesmo. Mas óbvio que eles acham que o clube é deles. É fato. Não, e de fato, e tecnicamente é. Pois é, porque são os caras que fazem eles e acontecem lá dentro. E o processo, como é que é? Diferente do conselho, desse do conselho? Não, Mota, é praticamente processo? A mesma coisa. É um pedido distinto do Conselho Deliberativo. Caso ele permaneça... Não, caso numa dessa lá, votem e falam, o Augusto não merece sair, ele continua como presidente. O Core já tá em curso, um novo pedido aí de impeachment, e aí vão tentar tumultuar de novo. Aí entra de novo a votação, é pertinente ou não é pertinente? É pertinente? Vamos fazer a votação. Acho que tem que tirar o cara. Mais 60 dias fora. O que esses caras querem, Mota, é tumultuar o ambiente. Esses caras, eles torcem muito mais. Né, eles torcem muito mais, RG, pelo lado político que eles têm ali dentro do clube, do que de fato pelo interesse do clube. Isso aí pode afetar o time. Porque se acontece, RG, alguma coisa muito grave que realmente mereça uma punição por parte do Augusto, ele tem que responder, inclusive, criminalmente. Claro. Ele que seja preso se acontecer alguma coisa, que ele faça, por exemplo, igual o do Alíbio. O do Alíbio, ele foi condenado, velho, a restituir o Corinthians pelo que ele fez. E esse cara, RG, pasmem, ele não foi expulso do clube. Ele não foi expulso do clube. Tinha que ser, né? Tinha que ser, obviamente tinha que ser. Só que pergunta lá dentro, tratam, o seu Alberto. O seu Alberto é o cacete, velho. Mas, mano, vamos lá. Calma. É que chegou pra mim uma informação aqui, só para esclarecer bem a composição do Core, tá? É o Cocoricore esse aí, né? É o seguinte, o Core são 10 conselheiros eleitos. 9 desses foram apoiadores do Augusto, então ele conseguiu, dos 10 eleitos, 9 são do Augusto. Mais 10 que são os conselheiros natos, que compostos por ex-presidentes do clube e ex-presidentes de conselho do clube. Então é assim, esses 10, então tem lá, você vai ver, quem foi que tá vivo lá, que é ex-presidente de conselho e ex-presidente do clube. E 10 conselheiros eleitos, 9 desses são do Augusto. O André Negão não é do Core, porque ele nunca foi presidente, nem presidente do conselho. Não, o André Negão, quando eu citei, ele era o presidente da comissão de ética que reprovou o impeachment do Andrés.
Só para esclarecer isso aí, que a informação que o Sombra trouxe também aí, que tá certa, a questão, mano, é o seguinte, né? Eu sou contra o impeachment esse do Conselho, porque a gente já falou aqui diversas vezes da nossa opinião, né? A questão de não ter uma conclusão ainda do inquérito e tal. Agora, esse do CORE, eu acho que ele é válido, pelo menos a gente cobrar o Augusto de apresentar as contas. Porque o que acontece? O Augusto, ele realmente tem a maioria do CORE eleito ali na gestão dele. E até os caras que são apoiadores do Augusto não conseguiram votar a favor dele nessa primeira avaliação aí de contas, porque ele não apresentou as contas. Então, o Augusto tem que apresentar tudo certinho lá, como pede o estatuto, ele não apresentou. Isso, nós torcedores, sócios, todo mundo, temos que cobrar o Augusto para que ele apresente. Até os caras que apoiam ele não conseguiram, passar um pano para ele nesse negócio aí do CORE, né, nesse processo, porque ele não apresentou. Então, é outra história, sabe? É diferente do impeachment, como a gente já explicou aqui, mas ele tá errado. Ele vai ter que fazer a sua defesa e apresentar as contas agora. Não, mas ele tem que apresentar de fato, Lelê. Inclusive, pra mim foi uma vergonha o dia que ele falou que ia anunciar a transparência. Ele falou, vou apresentar, vou mostrar, eu tenho uma auditoria feita pela Ernst Young, em determinado momento ele não soube o que era consultoria, o que era auditoria, depois ele falou que era auditoria, depois voltou atrás, falou que era consultoria, mas no dia de colocar os panos na mesa ali, aí de colocar ali as cartas na mesa ali e os pingos nos is, foi uma vergonha, aquele negócio do dia da transparência lá pra... Falar um negócio. Chegou pra mim uma informação, porque assim, né, a gente acaba tendo fontes em todos os lugares aí. Como sabe que eu torço pro São Paulo, mas a gente conhece bastante gente aí também de outros lugares. Sim. Não sei se bate com o que a Lelê tava falando, porque eu tava justamente prestando atenção nisso aqui. É que o CORE não recebe as informações desde março de 2024. Isso aí. Desde 2024, segundo essa informação, o Augusto não presta as informações pro CORE desde março de 2024. Não, então, mas o pedido de esclarecimento eu acho extremamente legítimo e tem que ter. Tem que ter. Eu acho que o Corinthians ele precisa de clareza. Porque muitas vezes o que é claro dentro do Corinthians já é escuro. Então, nesse ponto aí, ele precisa sim apresentar isso. Mas o que eu digo, Lelê, imagine, o Duílio. Você acha que o Duílio, a administração dele, era extremamente clara? Você acha que ele chegava, olha, CORE, aqui estão as contas. Andrei Sanches, vocês acham que ele chegava, olha, gente, aqui estão as contas. Mas uma de coisa brincadeira, isso é hipocrisia. outra, mano. Eu sei, Marcão, mas é o que eu tô falando a respeito da predileção política. Não, ok, é que tem esse lance. O Fabinho Soldado foi questionado no fim da partida contra o São Paulo sobre possíveis reforços na zaga do nosso Coringão. E ele reforçou de novo a importância de que o principal ponto do Coringão foi manter o elenco de 2024. Para o Corinthians, tanto Fabinho Soldado, comissão técnica e diretoria, o Corinthians formou o elenco de 2025 em 2024, ou seja, na primeira janela e principalmente na segunda janela, onde chegou jogadores ali, inclusive Memphis Depay, que foram cruciais aí para o Timão terminar 2024 numa ascensão e com classificação para a Libertadores. Mas ele ainda assim declara que não descarta reforços pontuais e fala que o departamento de scouting do Timão, ou seja, o departamento de futebol que monitora o mercado da bola, está de olho em oportunidades de mercado. Ele falou assim, a verdade é que a manutenção do elenco para esse momento foi o mais importante. Em 2024 as peças foram chegando. Temos ótimos atletas em cada posição. Agora é manter, ver os contratos. Nossa gestão de contrato precisa ser atuante para, no momento de negociar, a gente não ficar sem opção. O trabalho foi para isso, ampliar os vínculos. Foi assim com o Bidon e na aquisição do Hugo Souza, disse Fabinho Soldado em entrevista ao Podpah. Então, desde 2024, o Timão vem estendendo ali os contratos. Foi assim com o André Carrillo, o Angel Romero e o Maicon também, que renovou o contrato para ficar no Coringão até final de 2025. E além também do Bidon. O Timão também adquiriu em definitivo o zagueiro Kaká. Por mais que a situação financeira do Timão seja delicada, o diagnóstico de que o elenco foi montado em 2024. E para esse ano, caso necessário, a gente vê que a zaga é um local necessário de aquisição. A gente ainda tem o Palácios ali com uma incógnita na lateral esquerda, mas na lateral direita a gente ainda vê uma lateral direita fraca. Eu não tenho confiança no futebol do Mateuzinho para a temporada
inteira e a gente tem como reserva principal o Léo Maná. Então acho que o Corinthians precisa de um lateral direito e principalmente contratações específicas ali na zaga. E aí ele continua. Claro que o departamento de scouting está atento às oportunidades. Nós conversamos, eles nos passam possibilidades de mercado que estão surgindo. Quando o Ramon pedir jogadores para determinadas posições, estaremos prontos para garimpar. Ou seja, até o momento o Ramon não pediu jogadores ao departamento de futebol e também a Fabinho Soldado, né? Agora acabou de subir uns jogadores da base e a intenção é Ramon aproveitar esses jogadores da base. Um deles é João Pedro Choca, ali na defesa, né? Que foi bem no jogo que ele atuou e provavelmente vai jogar contra a Ponte Preta. E através disso ele vê oportunidades aí, necessidade para trazer jogadores aí durante o ano. E o Timão começou com 3 vitórias, mas vem de derrota para o São Paulo, aquilo que machucou a gente bastante, revoltou muito nós da Fiel, porque a gente vinha de uma sequência de 10 vitórias e perder e justamente num clássico é difícil. E eu acho assim que, claro, o Ramon Dias ele tá visando ali a repescagem, né? Aquela pré-fase que a gente vai disputar na Libertadores, onde o Timão, aí, como foi falado pela Gazeta Esportiva, vai disputar 4 jogos, Fiel, em 9 dias. Então ele está tentando manter o elenco um pouco mais descansado, mas a gente também entende que, por exemplo, o time titular já chegou atuando diante de um clássico. O time não jogou o ano inteiro, então veio sem tempo de bola, veio sem ritmo de jogo, jogadores ali voltando de uma pré-temporada de férias. Então o time do São Paulo já vinha jogando e isso faz diferença também. Então precisa colocar mais o time titular para rodar, para quando chegar na pré-Libertadores a gente tá com o time ali mais encaixado e em um ritmo de jogo adequado. Mas ele tá avisando esses 4 jogos em 9 dias que a gente vai enfrentar. E agora tem a Ponte Preta. E o nosso presidente ainda falou que não vai trazer jogadores porque a situação financeira do Timão ela não é boa. Então o Corinthians não vai para contratações extremas agora nessa janela que está aberta, mas eles vê como oportunidades de mercado, opções aí que possam estar sem contrato ou finalizando seu contrato. E a partir do momento que o Ramon der o ok, eles trazerem algum jogador. Até então o Corinthians não tem interesse e nem caixa para contratar, a não ser se apareça uma oportunidade, seja necessidade pelo técnico Ramon Dias. É isso, Fiel, o vídeo de hoje. Então deixa aí nos comentários o que você acha de tudo que a gente falou aqui hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!